Sabe, a adoção é muito mais do que só um processo na justiça. É o momento em que a história de uma família é literalmente escrita no papel. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como uma mudança recente na lei brasileira está garantindo que essa história seja contada do jeito certo. Pois é, a grande questão é essa. Em um processo de adoção que a gente sabe que pode ser longo, cheio de emoção, a certidão de nascimento é aquele documento final. É o selo que oficializa os novos laços familiares para o mundo inteiro ver. E olha, a base para tudo isso está lá na nossa Constituição Federal. A lei é super clara. Filhos são filhos. Ponto final. Não interessa se a origem é biológica ou por adoção, os direitos são exatamente os mesmos, sem nenhuma distinção. É esse princípio de igualdade que norteia tudo. Ok, vamos então focar nesse documento tão importante. Porque a certidão de nascimento vai muito além de ser só um registro. Ela é, de verdade, o capítulo final de uma jornada e o começo de uma vida nova. Para uma família que adota, receber essa certidão é um momento com um significado imenso. Pense em toda a espera, toda a ansiedade, e aí vem a prova legal de que aquela criança, aquele adolescente, agora pertence àquela família, com todos os direitos e deveres. É o afeto se transformando em um documento oficial. E agora começa a parte mais curiosa da nossa análise. Porque até pouco tempo atrás, o jeito de registrar essa nova família no papel dependia, e muito, do tipo de adoção. Existiam dois caminhos bem diferentes, com resultados também muito diferentes. Funciona assim. De um lado, a gente tem a adoção bilateral. É aquela que a maioria das pessoas imagina primeiro. Um casal ou uma pessoa só adota uma criança com quem não tem nenhum vínculo de sangue. Do outro lado, existe a adoção unilateral, que é super comum, viu? É quando, por exemplo, um padrasto adota o filho de sua esposa. E aqui está o ponto central da questão. Na adoção bilateral, o registro de nascimento antigo da criança era simplesmente cancelado, como se nunca tivesse existido, e um novo era criado do zero. Já na unilateral, a lógica era para ser outra. O registro original se mantém, mas ele recebe uma alteração oficial, uma anotação que a gente chama de averbação. E a ideia por trás disso até que faz sentido. Na adoção unilateral, a história não é apagada, ela é complementada. Como o vínculo com um dos pais biológicos continua lá, firme e forte, o registro preserva essa verdade, ao mesmo tempo que oficializa um novo laço com o pai ou a mãe socioafetiva. Só que aí é que está o problema. Apesar dessa lógica, na prática, o sistema era uma bagunça completa. Para as famílias que passavam pela adoção unilateral, o que acontecia com o documento dependia basicamente de onde elas moravam. Imagina só o cenário. Em um estado, o cartório ia lá e cancelava o registro original, apagando a história de um dos pais biológicos. Em outro estado, o cartório fazia o correto e só alterava o documento. E em muitos outros lugares, para ser sincero, ninguém sabia ao certo qual era o procedimento. Era uma verdadeira colcha de retalhos jurídica. Os oficiais de registro civil têm que lidar com códigos e normas super complexas todos os dias. Sem uma diretriz nacional clara para a adoção unilateral, a interpretação ficava por conta de cada um, o que acabava gerando decisões totalmente diferentes país afora. O impacto disso era direto. Uma insegurança enorme para as famílias, que ficavam sem saber como a identidade de seus filhos seria registrada. E para os cartórios, era um pesadelo administrativo, com procedimentos diferentes para a mesma situação. Felizmente, esse cenário de incerteza e confusão chegou ao fim. Vamos então conhecer a solução que trouxe finalmente clareza e uniformidade para o Brasil inteiro. E a solução veio na forma do Provimento 191, uma norma que foi emitida pela Corregedoria Nacional de Justiça. Essa regra basicamente bateu o martelo e estabeleceu de uma vez por todas um procedimento único e obrigatório para a adoção unilateral em todo o território nacional. E o processo agora é muito claro e lógico. O juiz emite a ordem de adoção. Essa ordem vai direto para o cartório, onde a pessoa foi registrada pela primeira vez. Lá, o oficial faz uma averbação, ou seja, uma anotação oficial que adiciona o nome do pai ou da mãe adotiva. E o mais importante, o registro original é preservado. Simples assim. Pode até parecer uma mudança pequena, uma coisa burocrática, mas o impacto dela na vida das pessoas é gigantesco. Vamos entender por que essa padronização é tão importante. A especialista em direito de família, Karin Regina Rick Rosa, resumiu isso perfeitamente. Palavras como previsibilidade e confiança são a chave aqui.
Agora, uma família no Acre e uma no Rio Grande do Sul tem a certeza que a história de seus filhos será registrada da mesmíssima forma, com o mesmo respeito. Porque, no fundo, a questão é essa. Cancelar um registro é como apagar uma parte da identidade de alguém. Preservá-lo, adicionando as novas informações, é reconhecer que a vida é feita de capítulos que se somam, e não de páginas que são arrancadas. Resumindo, os benefícios são muito claros. Primeiro, segurança jurídica para as famílias. Segundo, um procedimento padrão que acaba com a confusão nos cartórios. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, a proteção da identidade da pessoa adotada, garantindo que sua história de vida seja contada de forma completa e, principalmente, verdadeira. Essa mudança nos mostra que o direito pode e deve se adaptar para refletir as famílias como elas são hoje, com toda a sua diversidade. E a pergunta que fica é: quais serão os próximos passos para garantir que os registros oficiais celebrem todas as histórias sem apagar nenhuma parte delas?